Hoje é dia de estreia do atual campeão brasileiro, Palmeiras, enfrentando o atual campeão da Série B, o Vitória. Temos ainda Flamengo, Atlético Mineiro, Vasco, Corinthians, Botafogo, times gigantes estreando hoje no Brasileirão da Série A. Vamos falar sobre os favoritos da primeira rodada do Brasileirão 2024. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol exatamente igual você. Se você quer seguir o Campeonato Brasileiro por inteiro, todos os times analisados, ponto a ponto, escalação a escalação, todas as rodadas, todas as partidas do Campeonato Brasileiro vão passar aqui pelo torcedorismo, se inscreve para fazer parte do nosso time que é o futebol brasileiro puro, é o canal sobre o futebol brasileiro que mais cresce no YouTube, né? Então ajuda a gente aí, tamo no início, ajuda a gente se inscrevendo e deixando essa curtida. Esse aqui é o termômetro da rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Você que não conhece aqui, a gente classifica os favoritos através de raios. O time que receber mais raios é favorito para a partida. Quanto mais raios seu time receber, mais favorito ainda ele é para ganhar aquele jogo, né? Então hoje temos 6 jogos para a gente conversar, então vamos embora agilizar esse vídeo. Vasco e Grêmio às 16 horas. Cara, o último jogo do Vasco foi na eliminação pro Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca. Então foi tipo dia 17 de março, tem quase um mês que rolou, né, a última partida do Vasco. Então, cara, o time do Ramon Dias tá treinando o tempo inteiro, tá todo se recuperando lesão, tá tecnicamente a rapaziada ali em dia, taticamente, treino em dia, né? Óbvio que faz falta você jogar. Então o time do Vasco pode ser que esteja ali um pouco carente de jogos, né? Isso realmente é diferente, né? Você treinar e você jogar. Então, esse time do Vasco que não vai ter a presença do seu melhor jogador, o Payet, não joga nas primeiras rodadas, né? Então, o Vasco deve ter um meio de campo ali formado por aquele trio de Zé Gabriel, Sforza e Galdamez. Deve ser esse o trio de meio campo do Vasco. O Veguete, né? O Verratti, continua sendo a maior esperança de gols do Vasco nessa temporada. E a gente sabe que, cara, em 2024, o Vasco tenta fazer um campeonato brasileiro mais tranquilo, né? Não precisar brigar contra o rebaixamento até a rodada final, como aconteceu no ano passado, né? Então, o Vasco chega com essa esperança renovada aí para esse campeonato brasileiro. Já o Grêmio, apesar de ter conquistado o seu 7º título gaúcho consecutivo, né? Na Libertadores as coisas não estão indo bem, né? O Grêmio perdeu lá na altitude com o time reserva para o The Strongest e perdeu dentro de casa para o Huachipato do Chile, que é o 9º colocado do campeonato chileno. Então, assim, tá na lanterna do grupo C da Libertadores e isso deu uma baixada na moral do time do Renato Gaúcho, né? Então, o Grêmio entra com a responsabilidade de carregar o vice-campeonato brasileiro em 2023, né? E tem a intenção de, mais uma vez, brigar na parte alta da tabela, né? Fez alguns reforços, contratou bons reforços, né? O Soteldo, o Diego Costa, o Pavon. Então, a maior parte ali pro ataque, montou um elenco bom, né? E tem todos esses jogadores à disposição pro jogo de hoje. Acredito que vai pesar para esse time do Vasco o fato de o time não jogar há um mês, tá? Um mês sem jogos, sem ritmo de partida, sem jogos oficiais. Então, além disso, a gente não sabe como está esse time do Vasco, né? Ele não estava preparado nem um pouco para enfrentar uma Série A na última partida que a gente viu, onde foi pior, né? Foi dominado pelo Nova Iguaçu nas 2 oportunidades, né? Então acredito que esse time do Grêmio seja favorito hoje para vencer em São Januário. São 3 raios para o Grêmio, 2 raios para esse time do Vasco. Vamos ver como é que vai ser aí esse jogo, que é um jogo que eu estou muito curioso, né? Para ver como é que o Vasco chega. Temos ainda no mesmo horário, né? 16 horas, Atlético Paranaense e Cuiabá. O Atlético tá 9 meses sem perder dentro de casa, né? Um time muito forte. A gente sempre soube disso, né? Na Liga Arena, na Arena da Baixada, o Atlético é muito difícil de ser batido. Última derrota foi pro Flamengo na Copa do Brasil do ano passado, nas quartas de final, onde foi derrotado ali pro Flamengo. Pega um time do Cuiabá que entra nesse campeonato mais uma vez para tentar a sua permanência. É um time que tem ido razoavelmente bem na Sul-Americana, foi campeão do Mato Grossense, né? É um time que tem bons valores, mas esse time do Atlético, cara, ele tá encaixadinho ali. O Cuca reestreia em campeonatos brasileiros agora, né? Depois de muitos anos, o Cuca de volta comandando o time no Campeonato Brasileiro. Esse time do Atlético é muito favorito, com 4 raios pro Atlético, 1 raio pro time do Cuiabá. O Atlético sem muitos desfalques, né? Então deve ir para cima desse time do Cuiabá. Temos ainda Corinthians e Galo, tá? Jogaço, né?
que põe à frente dois times gigantescos do nosso futebol. E, cara, apesar do time do Atlético Mineiro, né, ter conseguido a virada para cima ali do Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, cara, é um time que na Libertadores chegou a dar uns sustos, mas conseguiu vencer seus jogos, né? Já o time do Corinthians, cara, tem o seu elenco tentando se recuperar do início ruim de temporada, né? O Corinthians que, cara, foi eliminado na primeira fase, na fase preliminar do Campeonato Paulista, né? Não foi bem, mas tem se recuperado na Copa Sul-Americana, né? Seus dois goleadores, o Romero e o Yuri Alberto, estão vivendo um bom momento, né? Os dois têm feito gols, têm sido importantes, e vão pegar um Galo que vem de 3 vitórias consecutivas, sendo um deles, como eu falei, o título estadual em cima do Cruzeiro e mais 2 vitórias na Libertadores, né? Venceu, inclusive, o Rosário Central da Argentina jogando em Belo Horizonte. Então, cara, é um jogo onde o Corinthians tem levado um favoritismo, tem levado uma vantagem histórica para cima do Atlético, né? Tem conseguido dificultar a vida do Atlético. Porém, esse time do Atlético é muito melhor, né? Vem ali com seu trio Scarpa, Paulinho e Hulk, todo mundo bem para essa partida de hoje. Para mim, o time do Atlético, mesmo jogando em São Paulo, é favorito com 3 raios contra 2 do Timão. O Atlético, que para mim é um dos favoritos ao título, um dos principais favoritos ao título. Outro favorito ao título que a gente vai falar agora é Atlético Goianiense e o Flamengo, né? O Flamengo é o favorito ao título. E esse é um jogo muito interessante, tá? Vou te falar o porquê. Coloca frente a frente ali 2 times que são campeões estaduais, né? O Atlético ganhou os 2 jogos da final em cima do Vila Nova e foi o campeão goiano, tricampeão pela primeira vez, né? E o Flamengo levantou a taça do Carioca, vencendo os 2 jogos da final sobre o Nova Iguaçu, né? Ali foi muito fácil. O time do Atlético Goianiense, cara, vem de 15 vitórias consecutivas, tá? É uma coisa assim absurda que está acontecendo com o Atlético Goianiense nesse momento. Já o time do Flamengo, cara, é um time que está 19 partidas invicto, tá? Não perdeu nenhum jogo ainda na temporada de 2024. O Flamengo está invicto em 2024. Do lado do Atlético, cara, só um desfalque desse time, que é o lateral direito Bruno Tubarão, tá com dores na coxa, não vai jogar, o Maguinho deve entrar no lugar dele, né? O Flamengo tá vindo de uma vitória na Libertadores, enquanto o Atlético não jogou no meio de semana, descansou pensando só nesse jogo. O Flamengo sim jogou no Maracanã na Libertadores, não precisou viajar, venceu o Palestino por 2-0, né? E é um time que vem com sua força máxima. Inclusive Gerson foi relacionado para o jogo, pode voltar a jogar nessa temporada. Gerson que teve um problema renal, né, muito importante no início desse ano, graças a Deus está de volta aí. E o Carlinhos, contratado, né, artilheiro do Nova Iguaçu, foi contratado, também foi relacionado pela primeira vez, né? Então, cara, o Tite vai botar a força máxima do Flamengo, tá? Ele deve ter tomado um esporro depois da coletiva ali que ele deu, dizendo que ia poupar jogadores em alguns momentos, ia priorizar, que não ia dar, que não sei o que. A diretoria já falou no dia seguinte que tinha que ganhar todos os campeonatos, então deve ter tomado um esporro, vai com o time completo, tá? Para essa partida contra o Atlético Goianiense. Então, os 2 times vivendo um momento muito positivo, né? Os 2 campeões estaduais, os 2 muito bem, os 2 sem perder muitos jogos, muito embalados. O Atlético Goianiense é um time que joga muito bem dentro da sua casa, apesar desse jogo ter sido mudado, né? Foi levado para o Serra Dourada, mas e o time do Flamengo, cara, tem excelentes números defensivos no ano, tomou muito poucos gols, tomou só 1 gol. Esse time titular do Flamengo tomou só 1 gol no ano, isso é absurdo, né? Então é um time que está muito forte defensivamente e tem feito seus gols quando chega na área, né? Então, cara, esse jogo vai ser muito equilibrado, mas eu vejo esse time do Flamengo tecnicamente superior, apesar de não ter convencido ainda na Libertadores, né? O time do Flamengo ainda não conseguiu convencer na Libertadores, enfrenta agora um Atlético muito embalado, e o Atlético que nessas 15 vitórias seguidas ainda não enfrentou um time do calibre do Flamengo, né? Então, pra mim, o Flamengo é favorito com 3 raios contra 2 do Atlético, mas eu prevejo um jogo muito veloz e muito equilibrado, tá? Temos ainda Botafogo e Cruzeiro às 17 horas, né? Na verdade é Cruzeiro e Botafogo, porque esse jogo é em Minas Gerais. Os 2 estreando no Campeonato Brasileiro sob pressão, tá? Os 2 times já começam o campeonato sob pressão. A Raposa tá 4 jogos sem vencer, né? 1 mês sem ganhar um joguinho, o time do Cruzeiro. E ainda de quebra teve a virada pro Atlético Mineiro, o vice-campeonato mineiro, e ainda tropeçou em casa de um jeito absurdo na Sul-Americana, né?
Abriu 3-0, tomou o empate, a torcida revoltada, Rafael Cabral, goleirão, tá sendo muito massacrado, Ronaldo, fenômeno, queimar a bandeira do Ronaldo, enfim. A torcida do Cruzeiro tá revoltada, não é pra menos, né? O time tá indo muito mal, esperava-se mais da SAF do Cruzeiro. E o Botafogo, cara, vem mal na Libertadores, né? Perdeu os 2 jogos que fez na Libertadores, é o lanterna do seu grupo, então vem necessitando de resultados justamente num campeonato que foi muito traumático para o clube na temporada passada, né? Ambos os times trocaram de treinadores, né? Então, são times novos dentro de campo, né? Com ideias novas. Arthur Jorge acabou de chegar no Botafogo, treinou um jogo só. Então, esse jogo no Mineirão vai ser um jogo de parâmetros, né, para ambos os técnicos. Então, a gente sabe que o Fernando Seabra, que é o técnico do Cruzeiro, não deve fazer muitas alterações no time, deve mandar a campo o time que jogou na Sul-Americana contra o Alianza. E o time do Botafogo deve voltar com seus 4 atacantes ali, né? Gostei dessa escalação do Arthur Jorge, é um time corajoso, ele deve botar a campo ali Júnior Santos, Jefinho, Luiz Henrique e Tiquinho Soares para tentar buscar esses 3 pontos dentro do Mineirão. E eu acho o time do Botafogo mais preparado para vencer essa partida. O time do Cruzeiro tem... Cara, defensivamente está muito frágil e o time do Botafogo consegue explorar muito bem a fragilidade pelos lados, que é onde eu vejo o Cruzeiro mais frágil, né? Então, o forte do Botafogo são os lados, né? Com Jefinho, Luiz Henrique, às vezes Júnior Santos caindo por ali pela direita. Então, eu vejo o time do Botafogo favorito com 3 raios contra 2 do time do Cruzeiro. E vamos falar sobre Vitória e Palmeiras, o jogo dos campeões, às 18h30, fechando essa rodada, um jogaço, os atuais campeões da Série A, o Palmeiras, e os atuais campeões da Série B de 2023, né? Os grandes campeões nacionais do ano passado, Vitória e Palmeiras vão se encarar no Barradão, em Salvador. Cara, de um lado, o Vitória, campeão baiano dessa temporada, defendendo números excepcionais dentro da sua casa, né? São 23 jogos consecutivos sem perder no Barradão. A torcida vai lotar essa partida, a torcida tem feito muita diferença, tá uma sinergia absurda. Quem não conhece, quem não tá acompanhando aqui o torcedorismo, o Vitória tá com uma sinergia absurda entre time e torcida. E o Palmeiras chega com seu título paulista sobre o Santos, segue indo muito bem na Libertadores, né? O Palmeiras empatou a primeira rodada, venceu a segunda, estreou com o pé direito, virou na segunda partida sobre o Liverpool, né? Então, cara, esse vai ser o primeiro grande desafio do Vitória na temporada. Não, já enfrentou o Bahia algumas vezes, né? Então, mas ao retorno da Série A, já pega uma pedreira, né? Que é o Palmeiras, atual campeão. Pro Palmeiras, isso também é uma pedreira, né? É um time muito forte, jogando fora de casa ainda o Palmeiras, né? Então, apesar de ser um dos principais candidatos ao título, o Palmeiras vem para uma partida equilibrada e vai receber e vai oferecer muitas dificuldades do time do Vitória, tá? Apesar desse time do Palmeiras ser muito forte, como a gente sabe, cara, quando a gente coloca o jogo no Barradão, a gente nivela um pouco essa situação, né? Então, é onde o Vitória faz os seus principais pontos, é onde ele sustenta uma invencibilidade absurda e é onde a torcida faz uma pressão absurda. Sempre foi difícil jogar no Barradão, mas ultimamente tem ficado mais difícil ainda, né? Contando ainda que Léo Condé vai ter um pacotão de 7 reforços à sua disposição que não podiam jogar o campeonato estadual. Só jogaram alguns ali a Copa do Nordeste, né? Então ele vai ter o Reinaldo zagueirão, Bruno Vini, que é zagueirão também, Luan Santos no meio campo, Jean Mota, tem o Pablo, tem Leonaldo, tem Luiz Adriano, todo mundo à disposição, mas mesmo assim o Léo Condé, técnico do Vitória já há muito tempo, deve manter o seu time que foi campeão estadual, né? Então é um time muito forte, com um banco que pode sim agregar e mudar a partida, né? Então, apesar de todos esses reforços, o Everaldo e o Felipe Vieira continuam fora do Vitória, tá? Eles ainda não jogam para essa partida de hoje contra o Palmeiras, tá? Já no Palmeiras, o desfalque é o Zé Rafael, volantão, deve entrar o Richard Rios, colombiano ali, da seleção inclusive colombiana, Richard Rios deve entrar, né? Cara, o Palmeiras é atual bicampeão brasileiro, vai atrás de um tri inédito que nunca conquistou, Abel Ferreira continua lá, é um dos principais candidatos ao título da competição e, cara, óbvio que vai ser muito difícil pro Vitória enfrentar o Palmeiras, mas também vai ser muito difícil pro Palmeiras enfrentar o Vitória. Então, cara, como eu falei, eu acho que esse time do Vitória pode sim surpreender muita gente nessa temporada, principalmente jogando como mandante. O campeonato do Vitória é fazer o máximo número de pontos dentro de casa. Todos no clube sabem disso.
e o time vai entrar nesse jogo para vencer, assim como bateu de frente com o time do Bahia, que é um excelente time, e o Vitória foi melhor do que o Bahia nos 4 jogos na temporada, até no que perdeu, o Vitória foi melhor, e acredito que vai surpreender o Palmeiras hoje. Para mim, o favorito é o Vitória com 3 raios contra 2 do Palmeiras. Esse jogo vai ser um absurdo de bom. Não perco por nada. E se você vai nesse jogo ou a qualquer um dos jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro, cara, filma a festa da sua torcida, posta nos stories no seu Instagram e me marca. Ou filma um gol, filma uma música do seu time, da sua torcida, filma lá, me marca no Instagram, nos stories, que eu vou repostar todo mundo que me marcar como sempre. Tá cheio de marcação lá nos meus stories nesse momento. Cara, coloca aqui embaixo seus palpites para os jogos de hoje. Vamos ver quem é que vence, quem é que larga bem nesse Campeonato Brasileiro. Se inscreve aqui no canal para a gente seguir essa história até o final. Amanhã tem Prisma da rodada. Então ativa o sininho, deixa o seu like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!